E nós vamos falar agora sobre a visão celular no modelo dos 12. Amém? Diga, visão celular no modelo dos 12. Glória a Deus. Acharam Mateus 10? E chamando os seus 12, né? 12 discípulos, e deu-lhe poder sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade do mal. Diga assim: o Senhor me dá poder para expulsar espíritos imundos, demônio, para colocar as mãos sobre as pessoas e as curarem, e toda a enfermidade do mal, em nome de Jesus. Amém. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, chamado Pedro, André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis por caminhos de gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ides antes ao quê? Amém? De Israel. E indo, pregai dizendo... Nossa, essa mensagem aqui não precisa de teologia, não precisa de nada. É chegado... E curai, limpai, ressuscitai, expulsai, de graça dai. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja agora. Vocês vão me responder sim ou não. Eu vou dar uma característica de algumas pessoas e você vai me dizer se você andaria com essas pessoas ou não. Primeiro, uma pessoa imperativa, tensa, ansioso. Olha só, você andaria? Andaria? Vamos ser religioso, né? Porque a gente está na igreja, é porque o pastor vai perguntar. Não, sim, mas dentro de você não andaria, não adianta. Fale a verdade que é melhor. Você andaria? Eu não andaria. Então já vou ajudar você para você não ficar aí querendo falar alguma coisa que não é. Eu não andaria com uma pessoa assim. Uma pessoa bipolar, você andaria? Uma hora ele é bonitinho, da hora está dando soco, você não sabe o que vai acontecer. Você andaria? Eu não. Uma pessoa insegura, você andaria? Uma pessoa corrupta, você andaria? Uma pessoa dissimuladora, você andaria? Sabe o que é a pessoa dissimuladora? É uma pessoa que ela é que nem camaleão. Ela, quando quer conseguir uma coisa, ela é uma boa ouvinte. Ela se interessa por você às vezes, mas o interesse dela é outra coisa. Ela faz aquele negócio, tal, mas você não andaria, nem eu. Andaria? Sim ou não? Então nós acabamos de destruir a equipe de Jesus. Acabamos de destruir o que Jesus escolheu. Gente, olha, Pedro, imperativo, tenso, ansioso. João, bipolar. Ele era rico e generoso. Depois, Senhor, vamos mandar cair fogo do céu. Bom, uma pessoa bipolar. Tomé, uma pessoa insegura. Eu só acredito vendo. Se não tocar, nada acontece. Mateus, corrupto, porque ele era publicano. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu falou o quê? Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e darei metade dos meus bens para o pobre. Judas, dissimulador. São características, muitas das vezes, que estão em cada um de nós, às vezes. Pastor, você está falando? Porque esses são pessoas que não tinham Jesus na sua vida, né? São pessoas
que estão aprendendo com o que ela conheceu de família, com o que ela conheceu de amigos. Mas quando essas pessoas têm um encontro com Cristo, isso aqui tudo muda. Amém? Quando as pessoas têm um encontro com Cristo, isso muda. Então nós vamos ver que Jesus escolheu 12. Abra a tua Bíblia agora em Lucas capítulo 6. Lucas não. Isso, é Lucas mesmo. É que eu corrigi uma coisa aqui. Lucas capítulo 6, para vocês entenderem. Acharam? Seis 12 diz o quê? E aconteceu naqueles dias que saiu ao monte e passou a noite em oração com Deus. Jesus, para escolher todos esses tipos de pessoa, ele orou a noite inteira. Ele orou a noite inteira. Agora eu quero dizer para você uma coisa: 12 não é um número que o homem escolheu agora. 12, quem escolheu foi Jesus. Amém? Amém? Você está entendendo? Não é o homem que falou agora que eu vou escolher 12. É bíblico, porque se você for no versículo 13, né? Vamos lá para o versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. E o que aconteceu? Escolheu 12 deles. Amém? Então 12 não é o pastor que está com a visão de escolher 12 agora. Não, é bíblico. Nós não falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então Jesus escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Jesus escolheu 12, e as características desses 12, nós acabamos de falar. Eram pessoas que ninguém ia dar nenhum valor, que ninguém ia dar. Uma pessoa tensa, imperativa, uma pessoa bipolar, uma pessoa insegura, um corrupto, um dissimulador. Mas Jesus andou com todas essas características. Mas, não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós, diz a palavra do Senhor. E quando ele escolhe 12, ele escolhe 12 porque são 12 líderes. Amém? Diga, eu sou um líder. Porque você foi escolhido. Amém? Escolhido para quê? Como nós falamos, Jesus quando chama, capacita. Ele deu autoridade para fazer tudo o que ele fez e muito mais. Amém? Então, é você ter 12 pessoas, aonde vai ser colocado, como já foi falado, o caráter de Cristo na vida delas. Onde tudo isso era defeito para os outros, que todos olhavam para nós e falamos, esse aqui? Esse aqui, essa aqui? Não, é este aqui e essa aqui que o Senhor escolheu. Ele tem poder para transformar aquela vida que ninguém dava nada, que estava na sarjeta, em príncipes, em princesas. Isso não é novela, isso é realidade. Amém? Nós temos que entender que Jesus, quando escolheu os seus 12, ele escolheu a base de oração. E foi falado aqui, Jesus quando escolheu a sua célula. Se Jesus, que era Jesus, escolheu para fazer célula, quem sou eu para não fazer o mesmo? Sabe por quê? Porque célula começou lá com Deus, lá quando ele falava com os sacerdotes, com os homens. Depois os homens vinham na casa, falavam para as mulheres para os filhos, e a casa era uma coisa constante. E Jesus falou assim, eu só faço o que eu vi meu pai fazendo. E ele deu continuidade em tudo aquilo que o pai fez, e está aqui. Ele saiu e debaixo de oração ele escolheu 12 para uma divina missão. 12 aonde ele pôde caminhar junto. 12 pessoas, são 12 pessoas que dá para a gente cuidar, para conversar.
Amém? A igreja, ela não tem condições de cuidar de todos. Tem condições? Tem? Tem gente reclamando que o pastor não fez isso, que o pastor não fez aquilo, né? Quanto mais cresce, mais reclamações também crescem, porque... Mas nós temos que estar numa qualidade. Quando Jesus escolhe 12, um modelo para que a gente também possa seguir, eu escolho 12, eu sou discipulado, e quando eu sou discipulado, eu sou escolhido para ser um líder. Jesus escolheu 12 líderes, aonde ele colocou toda a sua característica, onde ele colocou toda a sua vida, tudo que era dele, ele passou desses 12, não somente desses 12, porque nós vemos Jesus depois enviando 70, mas ele enviaram 70 discípulos, líderes, mas a estes aqui, coube a função de continuar o evangelho. Amém, queridos? Então, o modelo dos 12 nada mais é que são 12 líderes treinados, 12 líderes cheios do Espírito Santo, aonde eles estão para desbravar, curar, libertar e fazer sinais de maravilha, como estava aqui Mateus, ele deu poder para fazer tudo isso. Amém? Mas é só para os apóstolos. Não, queridos. Jesus dá isso para todos. Amém? Mas você mesmo, que ninguém dá valor, que ninguém diz que você não vai ser nada, que você não tem o perfil que a sociedade estipula, você não tem um perfil para entrar na nossa empresa, mas Jesus diz que tem, você entra. Amém, queridos? Mas nós temos que entender que nós não temos que ficar como aquele coxo que estava na igreja de Formosa, e Pedro falando com ele, estava falando coisas grandes, e ele só estava pensando, bom, ele não tem um dinheiro, mas vai dar outra coisa, né? Outro dinheirinho a mais, né? Mas Pedro falou, você quer? Eu não tenho. Ele falou, bom, mas deve ter outra coisa que ele vai me dar. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, amém? Por isso que nós temos que entender que Jesus nos capacitou, e quando ele chamou 12, ele passou todo o seu caráter para aquelas pessoas. E na célula nós não fazemos nada mais, como o pastor falou, nós ensinamos. Por que que ensinamos? Fala, por que ensinamos? Porque nós somos isso. Aprendemos e fomos discipulados. Se fomos discipulados e vivemos, nós vamos criar outras pessoas também na mesma característica. Amém, querido? Então a obra de Deus cresce, mas nós temos que parar de falar que a igreja, Deus tem uma promessa comigo. Diga, Deus tem uma promessa comigo. Mas não fica só nisso não, vai buscar, vai fazer a obra em nome de Jesus, amém? Porque senão a promessa passa, queridos, e você fica jogando a culpa em Deus que não veio ainda, mas ela se cumpre, vai buscar. Então a característica dos 12, pessoas imperativas, bipolares, mas quando esses 12 passaram 3 anos e meio com Jesus sendo discipulados, Jesus ensinou tudo a eles, irmãos, tudo. Na transformação, na multiplicação dos pães, ele falou, dá para eles aí, como que nós não temos nada, não temos dinheiro? Jesus só estava experimentando, ensinando, mas Jesus sabia o que ele tinha que fazer. E ele multiplicou. Olha, vocês têm que fazer assim. Deu graças e alimentou a multidão. Amém? A característica dos 12, né? Jesus, ele transforma as pedras brutas em diamantes, em pedras preciosas lapidadas. Amém? Mas nós não podemos olhar para nós. Se ele fosse olhar para aquelas pessoas, irmãos, Judas, quando foi o trair, ele diz, amigo, que viesse fazer aqui? Ele poderia, se fosse Jesus, assim, que nem nós carnais, seu traidor miserável, sabia mesmo que você ia fazer isso, faça logo. Não, Jesus amava, ele tinha uma mente tão poderosa,
que nos momentos difíceis, ele olhava e ainda ganhava. Ele falou: amigo. Jesus conhecia as características daqueles dois, falou: vocês vão ser dispersos, porque eu vou morrer, mas vocês vão ser dispersos. Não, Jesus, eu não vou fazer isso, eu vou até a morte. Você vai me negar 3 vezes. Mas quando ele negou, ele olhou para Pedro, e quando Pedro viu o olhar de Jesus, ele entendeu que ele errou, mas mesmo assim Jesus o amou. Mesmo ele tendo dizendo: eu não conheço. Sabe por quê? Quem anda com Jesus, fala como ele fala, anda como ele anda, tem o gesto de como ele faz, é tudo característica de Jesus. Você andava com ele, você fala que nem ele. A célula nada mais é do que isso, é nós também andar como Jesus andou, fazer como Jesus andou, porque Cristo tem que crescer na minha casa e na sua casa. Jesus escolheu 12, ele falou: vinde e vocês vão ser pescadores de homens. Opa, para aí, eu pesco peixe. Mas quando ele escolheu, ele sabia que cada um teria uma missão. Oh, glória! Gente, muitas vezes você está sentado aí, você fala assim: nossa, quanto tempo que eu estou aqui e nada aconteceu. Impressão sua. Sabe o que vai acontecer? Jesus está trabalhando na tua vida. Agora, sabe quando que eu sei que Jesus quer algo da minha vida? Quando eu estou incomodado. Mas tem que acontecer algo diferente, porque eu já não aguento mais ir na igreja. Mas não é aguentar na igreja porque você não quer ouvir. Tem que acontecer algo. É o Espírito Santo falando: se move, porque eu quero te usar. Se abra, busca. Porque se eu ficar dentro da minha casa, como falou, nós temos que ter a característica. Eles tinham a casa deles, mas cada casa deles também ouviam a palavra, faziam tudo isso que foi falado. Então, quando foi escolhido, Jesus sabia que tinha que trabalhar o caráter deles, tinham que fazer uma transformação, tinha que discipular. Ganhou, consolidou, discipulou e depois enviou. E enviou com autoridade ainda. Amém? Então, o que eles fizeram? Eles foram transformados em pessoas que ninguém dava nada. Pedro, um homem indouto, quando levanta, cheio do Espírito Santo. Mas vamos voltar um pouquinho. Esses homens caminharam com Jesus, tiveram problemas, e quando Jesus morreu, todos ficaram com medo e se enfiaram numa casa. Olha onde eles estavam, numa casa. E Jesus se ressuscitou e entrou no meio dele e falou: paz seja convosco. Aleluia. Eu falei para vocês que iria acontecer, e aconteceu, mas eu estou aqui. E sabe o que Jesus fez? Ele soprou o Espírito Santo neles, e eles saíram cheios do Espírito Santo. Ele falou: Tomé, toca aqui, você queria ver, mas eu ressuscitei. E ele falou: vai para Jerusalém, fica lá, até que do alto sejais revestido. Jesus não podia ir embora sem haver a sua consolidação, irmãos. Amém? E qual era a consolidação? Ele tinha que mandar o Consolador. O Espírito Santo é maravilhoso. Se você for traduzir o que é o Espírito Santo tem uma missão muito grande. Ele tem que fazer lembrar tudo que foi feito, fazer tudo conforme Deus falou, Jesus falou. Ele não pode deixar escapar nada. Ele é um mestre de cerimônia que, quando chega, entrega tudo. Senhor, está aqui. Uma coisa linda. Deus, quando queria que o tabernáculo fosse construído, Ele deu a planta para Moisés, mas encheu de Espírito cada um que tinha uma função naquele tabernáculo. Para quê? Para que não fizesse nada de si, mas sim do que Deus ordenou que fizera.
Amém? É espírito de sabedoria. E ele distribui tudo, ele não deixa, porque cada um, se você der uma planta para uma pessoa, você pode saber, eu quero que faça assim, não sai do jeito que você falou. Ah não, eu pensei que podia fazer assim. Não, é assim. Amém? Mas Jesus pegou esses 12 e transformou. Eles foram cheios do Espírito Santo. E depois, sabe o que ele transformou? Pedro se levantou, um homem que era todo impulsivo, um homem que era imperativo, tenso, ansioso, que hoje nenhuma escola pegaria essa pessoa, porque do jeito que ele era. Mas ele se levantou cheio do Espírito Santo e começou a pregar, chamou aquele povo de assassino. E todos falaram: fala mais, Pedro, você está falando coisas que eu nunca ouvi, com tanta autoridade. Você que não era letrado, um homem douto, mas você tem algo em você diferente, e nós queremos ouvir. E depois que Pedro falou tudo, ele falou: o que nós precisamos fazer? Arrependei-vos, aleluia, arrependei-vos e batizai-vos 3.000 almas. Amém? Mas por quê? Se Pedro tivesse levantado há uns dias atrás, ele poderia ser apedrejado. Mas quando ele levantou cheio do poder do Espírito Santo, aleluia, Jesus consolidou a sua obra com o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós só teremos ousadia, nós só teremos toda a autoridade quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, irmão. Amém? Nós somos batizados. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque Ele que vai dar ousadia, Ele que vai dar intrepidez, porque senão nós seremos pessoas acovardadas, como diz, medrosas. Nós vamos estar perto do problema. Não é comigo, deixa lá. O Espírito Santo vai lá, se mete lá. Oh, mas não tem que se meter, se mete lá. Quando o Espírito Santo está, Ele comanda. E nós podemos estar cheios. Modelo dos 12, irmãos, não é apenas para nós seguirmos, não, é de fulano, de ciclano, é do Senhor. Amém? Diga, modelo dos 12 é do Senhor. Ele mesmo ensinou para nós. Se Ele ensinou para nós, nós temos que fazer. Nós somos discípulos, e discípulo obedece o seu mestre. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, tu não fala: Senhor, eu quero fazer a vontade de Deus. Então ore, leia a Bíblia, busque. Isso é vontade de Deus. Mas como foi falado aqui, a nossa casa é continuidade da igreja. Não adianta aqui na igreja ser uma bênção e depois nós chegarmos lá em casa ser um inferno. Amém? Pô, eu só recebo aqui na igreja que eu estou começando lá em casa. Hoje eu vou receber uma bênção. Hoje a palavra vai falar e eu vou conseguir. Eu vou ouvir, o Senhor vai falar comigo. Você já sai da sua casa, o Senhor já está falando com você, minha filha. O Espírito Santo já está falando: não, você vai receber. A palavra que vier é tua. E você, a palavra que vem, você é minha e acontece. Por quê? Já começou aonde? Na sua casa. Amém? Então, Jesus fez daqueles homens que a sociedade não dava nada, apóstolos. Apóstolo do quê? Da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. E fez e arrumou. Então, irmãos, nós não podemos ficar parados que o modelo é desse ou daquele. Nós temos que ver o que a Bíblia diz. Olha, e nós seguimos o que a Bíblia diz, nós seremos transformados. A minha casa vai ser transformada. Amém? Amém mesmo? Então, glória a Deus. Nós temos que ter uma experiência com o Senhor. Porque crente que não tem uma experiência com o Senhor, não adianta, nós vamos ficar só de pregações aqui. E aqueles discípulos, além de andarem com Jesus, eles também tiveram a aula prática. Eles curaram, né? Jesus deu, vai lá de 2 a 2. Aí quando chegavam, Jesus, aconteceu, tá?
Mas Jesus estava intercedendo por ele, porque o diabo já queria, se ir andar, mas o Senhor falou, não, eu intercedi por vós, mas não vai acontecer não, em nome de Jesus, amém? Porque Jesus quer transformar as nossas vidas, e para que nós tenhamos uma vida transformada, nós temos que ter algumas características que nós não podemos mudar, que são princípios bíblicos na nossa vida. Primeiro, nós temos que ter uma mente renovada. Aqueles discípulos deixaram de ser discípulos medrosos, receberam o poder do Espírito Santo e saíram para fazer a obra do Senhor, e exultaram e alegraram quando tomaram chibatadas, quando foram agredidos, como foram, ele falou, glória a Deus, porque o Senhor foi digno do reino de Deus, porque sofri alguma coisa, tomou chicotada e ainda saiu dando risada, agradecendo a Deus pela chicotada. Senhor, obrigado porque eu fui digno do reino de Deus, eu tomei chicotada pelo Senhor. Quantas chicotadas Jesus tomou por nós, e nós não estamos dispostos a fazer nada por eles, nós estamos dispostos só a receber, só a receber. Nós vamos para a igreja com lista de supermercado, nós ficamos na igreja, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Deus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus, amém? Mente renovada. E nós temos também outra característica, discernimento espiritual. Discernimento espiritual é quando nós deixamos de ser meninos inconstantes na obra, levado por toda sorte de doutrina, porque isso aqui é bom, eu vou correr atrás. Não, é bom você estar na tua igreja, lendo a palavra, se certificando daquilo que vem, de que você é alimentado, porque o Senhor vai te abençoar e vai dar o discernimento espiritual para a tua vida, amém? Quando você está cheio do Espírito Santo, Ele te dá, por causa da leitura da palavra, do alimentar o Espírito, nós teremos o discernimentos espirituais. Amém? Outra coisa também, o fluir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai fluir, irmãos. Você vai ouvir. Ouvir. Eu sempre ouço a palavra do Senhor, não sai da minha cabeça. Eu ouço o Senhor me dizendo, sempre eu fico na minha mente, eu ouço o Senhor me dizendo, o Espírito Santo fala, mas nós estamos muito apressados. Muito apressado. Pare, tenha um tempo, amém? Porque Ele fala, fluir do Espírito Santo em nós, por isso que nós seremos cheios do Espírito Santo. O Senhor quer falar, mas nós estamos tendo. Depois, vida ajustada em todas as áreas. Salmo, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Mas antes, medita na palavra de Deus de dia, e depois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, lugar apropriado para que a tua vida caminhe dentro do fluir da presença do Senhor. E depois, mudança de estilo de vida, queridos. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Muitas vezes estilo de vida é o que você era, agora você não é mais, você é nova criatura, não tem nada a ver com a velha. Amém? Então aqueles discípulos também, para se tornar apóstolos, eles deixaram a velha criatura, né? Eles deixaram. E sabe o que aconteceu? Uma nova a vontade. Tem aquele hino, aquele corinho, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não quer ter prazer em outro lugar, gente. Muitas vezes a gente canta, mas a gente não vive, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já chegou lá, quem já teve o gostinho, quem já teve um pontinho, não quer mais. Pastor, você não conhece a minha vida? Não, mas o Espírito Santo conhece. Eu não mudo vida de ninguém, mas o Espírito Santo muda. Os princípios bíblicos mudam. É isso também que é ensinado na célula. Princípios bíblicos, se eu aplicar a minha vida, muda. Você pode ser aquela pessoa que armava barraco para tudo quanto é lado, daqui a pouco você não é. E todo mundo fala, não, mas você, aquela pessoa, já dá a ficha, né? Mas eu não era.
Mas ela está diferente. Antigamente não levava desaforo para casa, agora leva. Sabe o que é isso? É o fruto do Espírito, domínio próprio. Aleluia! É o Espírito Santo mudando a nossa vida, mudando o nosso estilo de ser. Eu já não posso levar, o que é? Já levava bufetada, já mandava. Agora não, você olha o cara, não, tudo bem. Você vê aquele cara fortão que não, todo mundo tremia só de olhar nele, agora fica mansinho com um cordeirinho. Sabe por quê? É o Espírito Santo que habita nele, querido. Mudança de vida, de estilo de vida. Se nós não mudarmos, algo está errado. Ah, pastor, mas o que é isso? A crente não é bobo. Não, ele não é bobo. Por quê? Porque vai ter o discernimento do Espírito. Por isso que ele não é bobo. A gente só é enganado quando a gente anda fora da palavra. E mesmo sendo enganado, o Senhor reverte em nome de Jesus, porque Ele vela pela sua palavra. Ué, eu errei, Senhor, me ajuda. Oh, mas eu não te busquei, me perdoa aí de coração, Senhor. Olha lá. E mesmo aqueles que vão se levantar contra você, Ele fala: olha, não faz isso. Sabe o que é isso? Discernimento de espírito. É uma vida transformada andando com o Senhor. Jesus, quando ouvia a palavra, diz que nem Tiago, pronto para, tardio para. Jesus ouvia. Ele não chegava lá e já, não, porque vocês são isso, mas nem deixou o cara falar. Ouça, porque muitas das vezes aprender a ouvir é bênção para a tua vida. Sabe por quê? A palavra diz, a palavra branda desvia mas a ira, a dura, suscita a pessoa, você está errado, você parou lá, não sei o que. Aí ele vai, já está preparando aqui para dar o soco, que está esperando sua volta, né? Aí você fala: me desculpa, eu errei, o senhor está com toda a razão. Aí, e se você continuar mais assim, brando, e falar: não era bem assim, mas tudo bem. Aí você já acaba ficando amigo da pessoa. Quando você pratica princípios bíblicos, as coisas mudam em nossa vida. Então Jesus, veja bem, rompe as velhas atitudes, renovação de mente. O Senhor tem que ser o Senhor das nossas vidas, do cônjuge, da família, da casa. O primeiro milagre de Jesus foi feito aonde? Numa casa, em Caná da Galileia. João capítulo 2, diz que Jesus fez o primeiro milagre na casa. Amém? Em casa. Por quê? Casa, ele estava lá num relacionamento. Nós ficamos crentes e ficamos, como é que eu posso usar a palavra? A gente vira crente. Aí nesse caso nós viramos crente e ficamos isolados do mundo inteiro. Não, meu querido, nós não podemos estar isolados do mundo inteiro. Nós temos que ser, Jesus, sociáveis. Só que tem um detalhe: Paulo disse que fez de fraco para ganhar os fracos, forte e mais outras coisas. Jesus também fez a mesma coisa que Paulo, aliás. Paulo fez o que Jesus tinha feito, né? Mas Jesus entrava, falava com o publicano, mas não era publicano. O que eu quero dizer? Ele estava no meio de publicano, mas não tinha atitude de publicano. Ele tinha uma outra atitude. Por isso que ele estava falando um novo modelo de vida. Nós só seremos convincentes quando nós tivermos essa nova vida, porque nós vamos estar no meio dele, mas não vamos fazer o que eles fazem. Ele andava com publicano, com prostituta e um monte de pecadores que o mundo isola. O mundo não, os crentes isolam. Os crentes isolam. Irmãos, nós não somos santos. Quem é santo, separado, não é para ficar separado de tudo, é separado do pecado só. Amém? Separado do pecado, mas Jesus estava lá. Alguém te condenou? Não, mas o Senhor vai, né? Não, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Pronto, aleluia, ganhou aquela vida que prostituía, não prostituiu mais e seguiu a Jesus. Foi fiel, aleluia. Jesus não precisou fazer mais nada, ele só falou, pregou. Ele pregou, não, ele viveu o que ele pregou: amor. Amém? Então ele transmitiu isso para os seus 12, e ele fez o seu primeiro milagre na casa, aonde estava lá
Onde que todo mundo ia perceber que o vinho novo, o melhor vinho, ia ser dado no final, se a tradição era para dar no começo? Mas Jesus veio até quebrar as tradições, irmãos. Mas como eu falei, nós como crentes, nós isolamos os pecadores. A Bíblia é totalmente diferente. Jesus mostra uma outra forma para nós. Sabe o que ele falou? Os publicanos eram pecadores, eram isolados, às vezes, se possível, até apedrejados e mortos. Vamos colocar assim, porque era um isolamento total. Porque quando Jesus chegou para Zaqueu e falou que ia na casa dele, Zaqueu acho que deu um pulo daquela árvore lá, não sei do que ele caiu, deu um duplo mortal e caiu do outro lado e já, vamos embora, Jesus. E quando ele chegou na casa dele, Jesus não falou nada. Mas ele se levantou: Jesus, se eu roubei, eu vou devolver. E vou dar metade. Hoje chegou salvação nessa casa. Chegou salvação nessa casa, aleluia. Porque esse também é um filho de Abraão. Oh, glória. Você entendeu? Então ele andava. Agora eu não vou andar com o pessoal, né? Vou dar uma de fraco, vou lá andar na rodinha do pessoal. Aí eu vou ver que nem eles, aí tomar cerveja, também tomo. Eu também estou com eles, estou ganhando eles, né? Ô meu filho, não dá não. Você tem que ser diferente. Uma coisa que eu quero dizer para você: a gente, quando é diferente, às vezes até é escorraçado, a gente é colocado de lado. Mas uma coisa eu digo para você: na hora do aperto, quem que eles vão procurar? Os diferentes. No meu serviço, a gente sempre saía em dupla, que não podia sair sozinho. Nós íamos vistoriar a firma. Aqueles que zombavam de mim, que eu era crentinho, que não sei o que, eu falei: eu sou mesmo. Falei para ele: eu sou mesmo, vocês podem falar o que vocês quiserem, porque eu sou. Na hora do aperto: olha, estou passando isso, estou passando aquilo, ora por mim. Eu falei: oro, não tem problema. Já viu na repartição pública você ficar falando 1 hora, o telefone não tocar, o chefe não subir e ninguém chamar? Tinha hora que ele chamava: eu li isso aqui na Bíblia, fechava lá. Eu falei. Aí eu falava. Em tempo e fora de tempo. Mas o tempo de Deus é o fora de tempo nosso. Ele não vai pegar você lá bonitinho, lá, agora você vai fazer isso, na hora que você não pode. Olha, está com o arroz no fogo. Olha, vai lá porque essa vida está lá. O arroz não vai queimar, pode ir porque o arroz não queima. Se você fizer a obra do Senhor, você vai fazer tudo o que você tem que fazer. Porque Deus quer falar com você em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ser comprometidos. Sabe por que o judeu ele valorizava muito a casa? Porque casa era sinal de autoridade. Quem tinha uma casa tinha autoridade. E você na tua casa é uma autoridade em nome de Jesus. Amém? Por isso que Jesus preza muito a tua casa. Então na tua casa tem que haver oração, tem que haver louvor. Não pode ter outra coisa. Ah, pastor, mas tem discussão? Tem, não tem problema, mas discute depois, volta, pede perdão e vamos acertar as contas, amém? Porque os milagres têm que acontecer na nossa casa. O nosso compromisso com Deus é a mesma coisa, é uma aliança, amém? O nosso compromisso com Deus é que nem casamento. Ih, pastor, então é isso tudo que você falou aí. Casamento é compromisso. Com Deus também é compromisso. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para você, nessa noite, o Senhor levantou 12. E nesses 12, Ele aperfeiçoou o seu caráter. Aonde esses 12 passavam, acontecia algo em nome de Jesus. E aonde você passar também, você também vai acontecer algo diferente em nome de Jesus. Então que a nossa casa seja casa de oração, que a nossa casa seja casa de bênção, para que todos que passem falem: olha, na sua casa tem paz, na sua casa tem a ressurreição, amém? Porque Jesus ia de casa em casa também, né? Aqui em João capítulo 20, versículo 19 a 26 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, da primeira semana, cerradas as portas onde os discípulos e medos judeus estavam ajuntados, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse:
paz seja convosco. Que nessa noite, esse mesmo Cristo possa estar falando para a tua casa e mandando: paz seja convosco. Amém? Porque quando Ele ressuscitou e ressuscitou tudo com Ele. Para que nós fizemos a palavra dele, Jesus levantou 12 líderes cheios do poder de Deus, mas 12 líderes que tinham a minha característica e a sua característica. Amém? Ele levantou desde um indulto até um mais rico, mas para ele tem muitos ricos morando com toda a riqueza numa favela, e tem muitos pobres morando numa riqueza de mansão. Sabe por quê? Porque um chefe, uma pessoa, um empresário de um canavial disse assim: esses são mais ricos do que eu. Mas por que eles são mais ricos? Olha, ganha pouco, canta, alegra, e eu só quero ganhar dinheiro. E eu só quero ganhar dinheiro. Irmãos, não queira ganhar dinheiro, porque quem tem Jesus tem tudo, mas quem tem só o dinheiro não tem nada. Amém? Então que nós possamos também seguir o modelo de Jesus, orar, e vamos ter 12 também sobre a nossa direção. Amém, queridos? Ah, mas não é do dia para a noite não, vai gastando 1, 2, Jesus carimpou. Eu vou dizer para você que Pedro Pedro pescou tantos peixes, mas ele nunca tinha pescado um peixe que tinha uma moeda dentro. Mas ele teve esse privilégio. Irmãos, muitas das vezes nós estamos olhando para a nossa casa, já pode ficando em pé, porque a gente já está encerrando, senão... Nós estamos na nossa casa reclamando do nosso problema, mas uma coisa eu quero terminar dizendo: existe a lei da semeadura. Quando nós falamos que quando nós trabalhamos quando trabalhamos na obra, Deus trabalha para nós, não é que nós vamos ficar de braço porque eu estou vindo na igreja, tudo assim, e Deus vai trabalhar para mim. Não, Deus só trabalha para mim quando eu trabalho para Ele. Como que eu trabalho para Ele? Se eu tenho uma casa para ser atendido, para abrir, eu abro a cela, eu vou, eu cuido, eu faço a obra. Ah, mas pastor, a minha casa está quebrada. Cuide da casa dele, porque você vai estar semeando aquilo que vai acontecer na tua casa. Aí Deus vai trabalhar por você. Amém? É a lei da semeadura. É a lei que se você quer fazer para os outros, que os outros façam para você, você faça primeiro para eles. Ah, mas o Senhor não olhou para mim. Não, Ele está olhando para você, mas Ele quer ver a minha e a sua atitude. Amém? Então que o Senhor possa abençoar a cada um e a paz esteja na sua casa, em nome de Jesus.